prometido, está aqui o nosso Plus Tips. As dicas, 5 dicas para a sua vida profissional referente ao inglês, ok? Vamos lá? Number 1. Be objective. Go straight to the point. Seja objetivo, vá direto ao ponto. O que isso quer dizer? Quando escrevemos um e-mail, nós tendemos a ser muito subjetivo, dando voltas. Isso é uma tendência dos latinos. Os americanos são muito objetivos. Eles escrevem um e-mail, eles já falam o que precisam e é importante você lembrar de todas as dicas, de todo o conteúdo que demos antes. Porque o e-mail ele precisa ter começo, meio e fim, de acordo com as estruturas ensinadas aqui nesse curso. Então vale ressaltar que antes de você começar o e-mail, tenha em mente o seguinte: para quem eu vou enviar este e-mail, quais são os destinatários, quem são essas pessoas e qual tipo de e-mail que eu preciso enviar. Seja objetivo, faça um rascunho e com o tempo você logo vai conseguir fazer isso de uma vez só. Number 2, use good subject lines. O que isso quer dizer? Quando você vai escrever e-mail, você tem que colocar lá o assunto do e-mail. Tem pessoas que pecam por colocar muita informação, mas também você não pode colocar quase nenhuma. Se eu vou abordar uma meeting ou meeting, como falam os americanos, você tem que colocar lá no seu assunto a reunião, meeting, date, a data, o dia, a hora. Então a pessoa que vai olhar lá na caixa de entrada, no inbox, já vai ver qual é o assunto do e-mail. Você não pode deixar de dar informações importantes, ok? Entenda o seguinte: o assunto do e-mail, quando o seu destinatário receber, ele coloca lá e quando ele precisar pesquisar, vai ser mais fácil para ele. E se você vai dar continuidade a este assunto, mantenha o mesmo tipo de tópico, o mesmo tipo de assunto, ok? Isso é muito importante para que o grupo, para que o seu chefe, as pessoas envolvidas, possam acompanhar o assunto, porque às vezes rende muito, encaminha, responde, take action, tem que tomar alguma ação e assim vai. Number 3, keep message clear and concise. Tem que manter a mensagem muito clara. Por exemplo, se você vai abordar um assunto em que envolvem pessoas de diferentes hierarquias, procure não somente ser objetivo, mas use as frases corretas, as estruturas corretas, ok? Seja conciso, seja claro. Procure palavras que possam dar um bom entendimento, expressões, as phrasal verbs. Você terá esse material de apoio lá para você acessar. E number 4, be polite. Seja educado. É muito importante isso no ambiente corporativo. Ser educado é algo que tem que fazer parte da sua vida pessoal, quanto mais na vida profissional. Você tem que ser educado o tempo todo, usar expressões, evitar algumas gírias, ainda que você tenha alguma intimidade com seus colegas de trabalho, com a chefia, você tem que entender que você está num ambiente profissional. Então mantenha um estilo próprio, mantenha um estilo polido, seja educado, polite, ok? Number 5, check your tone. Verifica se o seu e-mail não tem um tom muito debochado, um tom ríspido. Por quê? Quando nós fazemos a comunicação face to face, cara a cara, você tem o tom da voz, você está olhando a pessoa, você está presente ali. No e-mail você está usando o recurso escrito, você não está vendo a pessoa, então tenha cuidado com o tom que você usa. Isso muitas vezes pode causar problemas sérios dentro do ambiente corporativo. Eu quero dizer a você que quando eu falo de tips, de dicas, isso é para você entender que isso serve para a sua vida em geral. A GoGet está aqui para te ajudar nisso. Fechamos esse conteúdo com esse plus, com esse vídeo aqui, mas eu quero dizer que temos outros cursos para ajudá-lo a ascender na sua vida profissional e para a sua vida. A GoGet está aqui para realizar isso para você. Muito obrigada pela sua participação. Estamos muito felizes que você está construindo uma jornada junto conosco, porque a GoGet está aqui para lhe ajudar.